muita mãe mesmo, que acredita que para que o bebê dela consiga dormir a noite inteira, ela tem que deixar o bebê chorando sozinho. E isso faz com que ela não prossiga no processo. Isso faz com que ela não queira fazer nada para melhorar o sono do bebê, porque ela acha que essa é a única forma disso acontecer. E existem muitas mamães que pensam assim. Muitas mamães entram em contato comigo e falam: ah, mas eu vou ter que deixar o bebê chorando, ou o bebê chorando sozinho. E então eu resolvi fazer essa live com esse tema para esclarecer que, número 1, não é preciso deixar o bebê chorando sozinho para que ele durma a noite inteira. E número 2, eu vou explicar por que não é preciso e por que tantas pessoas pensam que é necessário. Agora, a primeira coisa que eu queria era diferenciar a questão de é preciso deixar o bebê chorando sozinho para ele dormir a noite inteira, de o meu bebê pode chorar durante um processo em que estou melhorando o sono dele. Chorar, gente, é natural do bebê. O bebê chora por várias coisas, por vários motivos. Ele chora para se comunicar, tá? Então, qualquer questão que o bebê, qualquer não, mas várias questões que o bebê queira comunicar, ele pode fazer através do choro. Isso envolve o choro por desconforto, por dor, por fome, por saudade, por incômodo com a fraldinha cheia, por exemplo, por cansaço, muito choro por cansaço, vocês conhecem esse choro. Tem o choro por frustração, né? Então, existem vários motivos para o bebê chorar. E é quase que assim, impossível você falar que eu vou fazer o bebê aprender a dormir sozinho sem chorar. Eu não conheço um bebê que passa um dia sem chorar nada, né? Então, assim, isso é uma coisa utópica. Agora, isso é diferente de eu vou precisar deixar o meu bebê chorando sozinho, sem o meu consolo, sem o meu apoio? Não. Isso você não precisa. Eu vou precisar deixar o bebê chorando lá no berço, sem eu dar nenhuma atenção para ele, sem eu poder consolá-lo? Não, isso também não será necessário. Existem vários métodos, tá, gente, pra gente ajudar o bebê a dormir melhor e a dormir a noite inteira. Inclusive, isso vai depender de por que ele não está dormindo a noite inteira. E dentre esses métodos, a gente tem os métodos que as pessoas chamam, né, de mais gentis, que eu chamo de mais suave, porque eu acho que gentil é uma palavra, enfim, que eu questiono às vezes. Mas, então existem os métodos mais suaves, existem alguns métodos que são menos suaves e que são, inclusive, assim, mais rápidos, né? Às vezes algumas mães que estão muito exaustas, numa situação de privação de sono assim muito séria, às vezes elas não conseguem fazer o outro, ainda que elas queiram. Então, às vezes elas optam por algum método um pouco mais rápido. E tá tudo bem, tá? Desde que seja um método seguro para você, para a família e para o bebê, tá tudo bem. Isso tem que encaixar com o seu contexto, com o temperamento do bebê, da mãe, o que a família espera. Mas quando alguém falar que você vai melhorar o sono do seu bebê, você vai ter que deixar ele chorando sozinho, ou vai ter que deixar ele sozinho no berço chorando. Não é necessário. Existem várias formas de fazer isso. Mas eu preciso que vocês entendam aqui, ó, a diferença entre você achar que um bebê não vai chorar nunca, porque bebês choram sempre, durante um dia inteiro, eles choram por vários motivos, né? Você achar que você vai ter que deixar o seu bebê lá abandonado para que ele durma melhor. Então são duas coisas bem diferentes e eu preciso que vocês entendam essa diferença para eu continuar, para eu prosseguir aqui desenvolvendo o assunto da live. Uma coisa que eu gosto de ressaltar para as mamães que eu atendo, com quem eu trabalho, é explicar o choro. Né? Explicar que o choro é uma forma de comunicação do bebê, que muitas vezes esse bebê
ele vai comunicar, às vezes, uma frustração ou um cansaço extremo. Sabe quando você tá... A gente mesmo, como mães exaustas, às vezes a gente não tá tão cansada que dá vontade de chorar. Não tem isso? Pois é, gente, o bebê às vezes chora de cansaço também. Então, é muito importante também a gente começar a fazer essa leitura melhor, de entender por que esse bebê tá chorando para atender a real necessidade dele, né? E existe uma diferença entre o choro infantil e o choro adulto. E muitas vezes, quando a gente vê um bebê chorando, a gente tem esse impulso, né, de traduzir aquilo para nós mesmos como se fosse um choro adulto. E o choro adulto é diferente. Ele é mais racional, ele é mais... né, nós temos um pensamento mais complexo, a gente conversa, a gente tem linguagem para se expressar. Então, nem tudo a gente precisa expressar chorando. Então, faz parte do processo para uma mãe que está querendo melhorar o sono do filho dela ou da filha, ela compreender o choro do bebê. Não só os tipos de choro, mas que o choro faz parte da vida do bebê. E que nós, mães, temos o papel ali de confortá-los e de atendê-los em suas necessidades. E para isso a gente tem que compreender o motivo do choro, né? E tem muita mãe que às vezes fala assim... ah, não, mas eu não quero que o meu bebê chore de jeito nenhum, nunca, não quero que ele chore. E aí eu tô falando mais com relação a um processo para melhorar o choro do bebê. E aí, se você pensa assim, eu queria te fazer uma pergunta. Pensa assim comigo. Pensa uma mãe que o bebê acorda de hora em hora durante a noite, tira sonecas ruins durante o dia. Então, ele tá muito cansado. Esse bebê, ele é irritado, é um bebê que chora bastante, né? E durante a noite, ele acorda chorando, irritado, cansado também. E muitas vezes ele acorda e não consegue voltar a dormir. Porque às vezes o bebê chora, você põe no peito e ele volta a dormir rapidinho, ou você dá uma ninadinha e ele volta a dormir rapidinho, e às vezes não. Independente disso, esse bebê vai chorar várias vezes durante a noite quando ele acorda, concordam? Inclusive, em alguns momentos, ele vai ficar chorando nervoso durante a noite, justamente por cansaço, por exaustão e por frustração. Por quê? Porque ele sente o cansaço e ele não consegue dormir. Nesse caso é essa frustração. Então, vamos pegar esse bebê, vamos colocar aí, vamos fazer durante 3 anos, você vai ter o seu bebê então chorando de hora em hora durante a noite e durante várias sonecas, porque ele vai estar muito cansado, ele vai ter essa dificuldade. E durante a noite, às vezes ele vai chorar por um período prolongado, porque ele vai estar muito cansado, não vai conseguir voltar a dormir. Então, o que a gente entende disso? É um bebê que está chorando bastante. Se o choro te incomoda muito, então esse choro também tem que te incomodar. Aí eu faço uma outra lógica, que seria, poxa, mas então se eu posso ensinar o meu bebê a dormir melhor, eu posso ensiná-lo uma maneira que ele, né, que se ele aprender isso, ele vai conseguir dormir a noite inteira. Mas para isso, durante 15 dias, ele vai ter uma dificuldade de aprendizado, porque ele só sabe dormir de determinada maneira. Quando eu for ensinar uma nova maneira para ele dormir, ele vai reclamar. Por quê? Ele vai chorar falando assim, mamãe, não é assim que eu durmo. Você tem que fazer de outro jeito. Então eu vou chorar para comunicar para minha mãe que não é assim que eu sei dormir, né? Ou senão ele tá, não mamãe, não é assim. Eu tô até bravo, porque não é isso que eu quero. Eu quero do outro jeito, que é a forma que ele conhece. Mas nós, mães, temos que ter uma visão mais ampla, que é, não, meu filho, eu sei que você precisa dormir melhor, para você se desenvolver melhor, para você ter mais, ficar mais bem-humorado, não ficar tão nervoso. Então eu sei o que eu tô fazendo, daqui a pouco isso vai ser para o seu bem. Então, esse bebê vai chorar ali, vamos supor, tô inventando aqui, tá? Hipoteticamente, durante 15 dias, esse choro da frustração, esse choro comunicando à mamãe que não, assim eu não sei dormir, mas com a mamãe consolando e com a mamãe tentando ajudá-lo a aprender essa nova forma dele dormir, porque ela sabe que aquilo é o melhor para ele. Então, se você tem essa dificuldade com relação ao choro, você tem que pensar assim, poxa, mas são 3 anos ou 4 anos, né?
que ele pode ter essa dificuldade, esse cansaço, essa frustração com o cansaço mesmo durante a noite. E às vezes eu posso resolver aí em 15, 20 dias em que ele vai chorar também, mas eu vou estar ali por ele, ajudando ele a passar por essa fase, a aprender uma nova forma de dormir. E depois ele vai dormir noites inteiras, vai descansar melhor, vai ter um sono mais reparador, vai poder se desenvolver melhor, vai ser uma criança mais atenta, mais capaz de se concentrar, com um apetite melhor, uma imunidade melhor, porque o sono ajuda na imunidade e muito, com um humor melhor, sem falar que ele também vai ter uma mãe melhor no sentido de mais disposta, mais paciente, né? Porque o cansaço ele exaure a mãe também. E aí a gente convive numa situação muito difícil e que muitas vezes prejudica até o relacionamento, às vezes da mãe com o bebê, da mãe com um outro filho, ou da mãe com o marido e da família inteira. Então, a gente tem que fazer esse exercício com relação ao choro pra gente ter uma visão mais ampla disso, né? Assim, uma visão real, que é essa, os bebês choram e para nos comunicar algo. Eu penso assim, suponhamos que o seu bebê queira comer pimenta. E o seu bebê tá chorando porque ele quer comer pimenta. Você vai deixar ele comer pimenta só porque ele tá chorando? Não, você não vai, porque não vai fazer bem para ele. E você, como adulta, sabe disso. Então você vai fazer o quê? Você vai consolar, você vai distrair, você vai mostrar uma outra coisa para ele, você vai dar outra coisa para ele comer, porque você sabe que aquela coisa, a pimenta, não vai ser boa para ele comer, mas tem uma outra coisa que pode ser boa para ele, vai ser melhor para ele, vai fazer bem para a saúde dele. Então a gente tem que fazer esse exercício, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero sinceridade, tá, gente? É muito comum e é natural que toda mãe tenha dificuldade de ver o bebê chorando, que tem uma tolerância, né? Várias mães têm uma tolerância pequena, tem uma tolerância menor com o choro do bebê. Então vamos dizer assim, numa escala de 1 a 5, sendo que 1 é tipo pouquíssima tolerância ao choro do bebê, você assim, não, ele começa a chorar, eu já coloco no peito, ou ele começa a chorar, eu já dou imediatamente o que ele quer. E 5 não, eu consigo lidar com o choro do meu bebê. Quando ele chora e eu sei que ele tá chorando, sei lá, por X motivo, eu tento atender a necessidade dele, caso seja uma necessidade que possa ser atendida, né? E se não puder, eu tento distrair, eu uso outras formas, mas eu vejo como uma parte, eu vejo como uma forma de... faz parte, né, do amadurecimento dele. Então eu quero que vocês me respondam, e pode ser 100% sincera, hein, gente? Porque eu convivo com muitas mães de todos os tipos, e assim, é super normal, é super natural isso mesmo. A gente tá aqui para desenvolver essas coisas. Então, você acha que você é uma mãe numa escala de 1 a 5, você é o quê? 1, 2, 3, 4 ou 5? Sendo 1 a tolerância mínima ao choro e 5 a tolerância máxima ao choro. Não significa que você deixa o seu bebê sozinho abandonado, não, se você é o 5. Esse não tá nem na escala, tá? Significa que você interpreta o choro de uma maneira como, né, que é a comunicação, a frustração, faz parte, e às vezes o bebê vai chorar mesmo, e você vai ter que usar outras artimanhas para poder lidar com isso. Lá, vamos lá. Carla, 2. Fraquilinda, 3. Carla Lisboa, 4. Juliana Murta, 3. Daiane, 3. Deixa eu ver. Vamos ver. Quem mais, hein? Tô com vergonha aí, né, meninas? Vamos falar. Leslie, 4. Vamos lá. Deixa eu ver. Tô gostando de ver, hein, gente? Na sinceridade. Irene, 2. Muito bem. É bem difícil mesmo, né, gente? Eu também acho. Eu acho difícil também. Mari, 4. Eu acho difícil e foi um aprendizado pra mim. Engraçado, né? Antes de eu me tornar mãe, eu achava que eu ia... Aline, 3. Andressa, 3. Isso aí. Claudiane, 5. Ó, a Claudiane interpreta o choro
como, né, faz parte, vamos lidar. Mas olha, eu me lembro muito bem, porque mãe vive pra pagar língua, né, gente? Quem nunca pagou uma língua aí? Então eu lembro que eu, antes de eu ser mãe, né, às vezes eu via algumas situações, né? E eu falava, às vezes eu falava assim, ah, gente, mas assim, né, isso daí... Não, ele tá chorando porque ele quer isso, mas você não pode dar. Porque isso, aquilo, sei lá, enfim, uma situação hipotética. E depois, quando a gente vira mãe, a gente vê o tanto que o nosso coração aperta, o tanto que derrete, por mais que a gente saiba racionalmente. Mas, como que eu até desenvolvi isso aqui comigo, com meu filho aqui na minha casa? Justamente conseguindo diferenciar esse choro. Então, assim, poxa, o choro de dor, de quando tá dodói, é de cortar o coração, ninguém aguenta, eu prefiro que seja comigo, né, aquela história. Mas quando eu já tô interpretando o choro, que já é um choro diferente, então é um choro não de bebezinho, mas quando vai ficando mais velho também, já começa a ter umas birrinhas, né? Ou aqui, agora o politicamente correto é falar de comportamento, como é que é? Desafiador. Comportamento desafiador. A Aline já pagou várias línguas, né? Eu acho que até na segunda e na terceira viagem a gente paga língua, viu? Às vezes a gente fala, não, porque com meu filho foi assim, então eu vou ser sempre assim. Vem o segundo e nada disso. Então acho que a gente continua pagando língua pra sempre. Mas então, quando eu comecei a interpretar melhor os choros, e isso vem com o tempo, porque cada bebê é de um jeito, cada choro vai ser de um jeito, e a gente tem que ter muita atenção e prestar muita atenção para interpretar. Mas, se você quer uma dica mesmo, uma sugestão, é isso. Comece a entender o choro do seu bebê e comece a definir para você mesma o que faz parte, e aí vai ser pessoal mesmo. O que você acha que faz parte, o que não faz parte, e começa a conversar mais. Até com o próprio bebê também, quando ele estiver chorando, sabe? Você usar os argumentos lógicos, vamos dizer assim, porque eu vou te falar uma coisa. Às vezes ele não entende as palavras, obviamente, mas ele entende que está havendo uma conversa e é muito engraçado como que você conversando com o bebê, você está conversando consigo mesma. Então você começa a ter uma relação diferente com aquele choro, porque você está repetindo. Por mais que você esteja falando pro bebê, você também está falando, você também está ouvindo, você está falando para si. E aí você começa também a ter uma relação melhor com aquele momento. E à medida que você vai vendo, tenta sempre colocar essas analogias que eu passo para vocês, né? Da pimenta, né? Às vezes o bebê quer, sei lá, subir num lugar que não pode, aí a gente tira e ele chora e chora muito, enfim. Então, vamos ter essa visão. E tem uma questão bem peculiar com relação ao choro, que é quando o choro é relacionado, por exemplo, ao peito, ou até ao ninar, mas eu acho que até mais com o peito. Porque quando o bebê chora querendo o peito e a gente não vai dar o peito, é uma coisa mais difícil, assim, eu percebo que psicologicamente isso é bem difícil para a mãe também, porque de fato, gente, amamentar, e mesmo quando amamentar no peito, mas também dando a mamadeira, eu só dei o peito, eu não sei com relação à mamadeira, mas eu trabalho com mães que também dão mamadeira e eu sei que existe um vínculo lindo nesse momento também, porque isso não é só a questão da boca no peito, é a questão do carinho, do momento único de duas pessoas, do olho no olho, enfim, então essa conexão ela acontece, tá? Então, a gente vivencia esse momento, esse vínculo, essa conexão e a gente cria, sim, uma relação quase que afetiva com aquele ato, nós e o bebê também. Mas, então por isso que quando a gente vê que tem, né, que tá de alguma forma, não a amamentação, mas a associação negativa de sono com o peito, ou seja, aquele bebê que fica chupetando ali para dormir, né, quando isso está prejudicando muito o sono do bebê e a gente põe na balança e vê que não, isso está atrapalhando muito o sono, isso atrapalha a saúde, isso atrapalha o desenvolvimento e por aí vai, e a gente tem que fazer uma mudança nisso. Eu vejo a dificuldade das mães com relação ao choro nesse contexto. Então, nesse contexto, como que eu posso falar para vocês
desenvolverem isso mentalmente para ajudar vocês com relação, para superar esse obstáculo, né, que muitas vezes impede a gente de conseguir melhorar a qualidade do sono dos nossos filhos. Você precisa colocar, é difícil o termo, né? Você precisa, gente, como é que fala a palavra? Você precisa mentalizar mesmo e internalizar que existem várias formas, muitas formas de se dar carinho, consolo e passar amor. E não é só com o peito, tá? Existem muitas formas. Pergunte a uma mãe que não amamenta, que só pôde alimentar o filho com mamadeira. Pergunta para ela se ela acha que ela tem uma relação menos amorosa com o filho dela. Ela não tem. E ela vai te falar que ela não tem. Por quê? Porque o amor, o carinho, o consolo, tudo isso não é só no peito, sabe? Existem outras formas. Então a gente tem que entender, ali ele tá chorando. Não é porque ele ama o vínculo, o seu peito, como uma coisa só afetiva. É porque ele quer dormir, ele só sabe dormir desse jeito. Mas em breve ele conseguirá dormir de outra forma. E aí ele vai poder continuar amamentando para se alimentar e você vai poder dar muito colo, carinho, amor de outras formas também, né? Então, é um trabalho mental, psicológico mesmo, que a gente faz para a gente conseguir superar esse obstáculo que impede a gente, muitas vezes, de ter sucesso, né, vamos dizer assim, na jornada para melhorar o sono dos nossos bebês. Eu me lembro uma vez que foi quando eu fui fazer um processo de desmame com o Henrique, meu filho, quando ele era mais novo. Ele mamava, né, várias vezes à noite e, obviamente, né, que envolveu um pouco de choro. Afinal de contas, ele queria mamar e ele não ia ter isso. Ele ia ter colo, eu ia consolar e tudo mais, mas ele não ia ter o choro. E aí a primeira noite foi muito difícil. Eu confesso assim que foi, nossa, gente, é muito difícil, foi muito difícil pra mim. E no meio do meio da história toda, o meu marido entrou no quarto, porque o Henrique tava chorando, ele entrou no quarto e ele falou assim comigo, dá o peito pra ele tá chorando muito. Isso devia ter assim, ele devia estar chorando assim há uns 10 minutos, mas 10 minutos, perdão, 10 minutos parece 24 horas, né? Quando a gente já sabe que ele quer o peito e você não tá dando. E aí eu já tava muito decidida, e aí eu falei assim, amor, deixa que depois eu converso com você e eu te explico. Ele saiu, eu terminei, consegui acalmar e tal, o Henrique voltou a dormir e eu voltei pro quarto. E aí eu fui conversar com meu marido, e isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Quando a gente vai fazer um processo desse, quando a gente tem que participar as pessoas que estão próximas e que convivem com a gente, sobre o que você vai fazer, o que vai acontecer, o que a gente tem que esperar e o que a gente não espera. Então, nesse dia, depois, né, eu devia ter feito antes, mas eu não fiz, porque eu ainda não sabia tudo que eu sei hoje. Então, depois eu fui lá, sentei com ele e conversei. E falei, olha, é isso e aquilo, não sei o que, ele tá chorando por causa disso, mas eu sei que é o melhor pra ele. Eu estava lá, estava dando carinho, estava dando amor, estava consolando, ele não estava chorando sozinho, mas é porque é uma dificuldade para ele, porque ele não consegue dormir ainda de outra forma. E, assim, esse processo de contar para ele acalmou um pouco o coração dele e acalmou um pouco o meu. Não deixou de ser difícil, mas se a gente tá aqui, ó, a gente tá sabendo o que a gente tá fazendo e a gente tem certeza disso, fica um pouco mais fácil, fica menos difícil, né? Então, é bem importante a gente ter essa... deixa eu ver aqui, porque eu tô esquecendo alguma coisa, gente. Não, é isso mesmo. Então, a gente tem que fazer esse processo pra gente conseguir ter sucesso nessa jornada, né? E assim, se você não faz nada a respeito,
Se o seu bebê tá com problema de sono, você tá exausta, seu bebê tá exausto, tá nervoso, né? Tá dormindo menos do que precisa para se desenvolver bem. Se você não faz nada a respeito, gente, você também tá, de certa forma, não atendendo uma necessidade dele, né? Que é a necessidade que ele tem de descansar. Então a gente tem que colocar na balança, entender racionalmente o que a gente tem, né? O que é preciso fazer, o que é o certo fazer, o que vai ser melhor para o bebê e para toda a família. Quando você né, internaliza tudo isso e você se sente pronta para fazer um processo, caso o seu processo envolva, né, um método de educação de sono. Aliás, vamos falar sobre isso aqui, gente. Dependendo do fator que causa os despertares do seu bebê, você não vai precisar de um método de educação de sono. Existem coisas diferentes, tá? Consultoria de sono é uma coisa, método de educação de sono é outra, tá? Então, uma consultoria de sono, ela envolve muito mais coisa. Ela envolve compreender o sono do bebê, higiene de sono, as fundações do sono, ela envolve consertar a rotina, consertar as sonecas, favorecer o ambiente. Então, várias coisas que a gente precisa para melhorar o sono daquele bebê. E aí, para alguns casos, se, por exemplo, o que está causando os despertares do seu filho for uma associação negativa de sono, ou seja, é um bebê que só dorme se estiver mamando, ou só no carrinho, ou só sendo ninado, se for necessário, aí pode, dependendo da idade, dependendo do caso, dependendo da família, pode ser necessário um método de educação de sono. E também existem métodos para a gente ensinar o bebê a se ninar sozinho, que são métodos mais suaves, etc., que nem entram assim muito como método de educação de sono. Mas é diferente, tá? Mas se caso for preciso, você vai escolher o melhor método para você, para o seu filho, né? Para sua família, que se encaixe melhor com o seu contexto, dependendo do fator que está causando aquele despertar, com o temperamento do seu bebê, com o seu temperamento, com o contexto que você vive. Então, existem vários métodos e você vai escolher levando tudo isso em consideração. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora, eu vou parar um pouquinho porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma segunda pergunta hoje. Como você se definiria como mãe em apenas uma palavra? Então, assim, que tipo de mãe você é? Mas eu quero só uma palavra. E eu nem vou dar nenhum exemplo aqui porque eu não quero dar sugestão para poluir a mente de vocês. Mas se alguém perguntasse para você assim, me fala que tipo de mãe você é, usando apenas uma palavra. Vamos ver como é que estamos. Deixa eu dar um oi para todo mundo, para muito pessoal aqui. Então pensem bem, vamos ver aí que tipos de mamães temos, que a gente já fez a escala, do 1 a 5 lá da tolerância ao choro. Hoje eu quero saber, Daniela, agitada, mãe agitada, legal. Daniela deve fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Quem mais, gente? Quem aí, como você se definiria? Dedicada. Daiane é dedicada mesmo. Daiane eu conheço, estamos fazendo um trabalho junta. Leslie também dedicada. Quem mais, gente? Não quero vergonha não, vai me contando, deixa eu ver aqui. Gi, só perguntei que tipo de mãe você é, para você se definir com uma palavra. Faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né, Daniela? Isso mesmo. Empenhada. Tô gostando de ver. Protetora, Morgana, mamãe protetora. Muito legal. Eu tenho que pensar que tipo de mãe eu sou. Eu acho ansiosa, protetora. Nossa, gente, até eu tenho que pensar também. Eu quero uma palavra pra mim. Deixa eu ver aqui. Ansiosa, cuidadosa.
Legal, bem legal, gente. Bacana mesmo. Eu gosto de conhecer vocês e trazer essas brincadeiras porque, de certa forma, elas servem também como se fosse para um autoconhecimento mesmo, né? De que maneira que a gente se enxerga ansiosa. Eu também sou ansiosa, gente. Eu acho que eu sou uma mãe ansiosa, mas ao mesmo tempo eu sou bem, tipo, minuciosa, assim, sabe? Eu desde sempre, isso antes de eu saber de sono do bebê, eu já ficava bem assim com a janela de sono, com tem que dormir, com não pode isso, não pode aquilo, até um pouco, às vezes até achava que eu era um pouco demais, assim. Meu marido falava assim, nossa, mas tá demais. Eu falava, não tá não, é assim mesmo. Eu acho também que a personalidade dos nossos bebês, elas têm um pouco do papel, assim, em nos transformar, né, para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, o Henrique sempre foi um bebê sensível. Ele era mais sensível, por exemplo, o sono dele era um pouco leve, ele despertava com barulho. Eu lembro que eu falava assim, vocês já viram cena de filme, de novela? Que as pessoas pegam uma criança assim no carro, dormindo, né? Coloca aqui, e aí eles tira do carro, leva pra cama e vai e coloca na cama. Você vê isso em restaurante também, às vezes, né? Você tá no restaurante, a pessoa pega do carrinho assim, pega, leva pro carro e a criança nem acorda. Eu falava, gente, isso nunca vai acontecer comigo. Porque o Henrique, ele assim, se eu estivesse dormindo no carro, se eu desligasse o carro, ele já acordava. Então, assim, isso de carregar para um lado para o outro não existia, né? E isso me tornava, talvez, um pouco mais minuciosa com relação até a detalhes. Eu nunca fui uma pessoa detalhista, mas a maternidade me tornou nesse sentido em função dele. Então, assim, como que a gente se transforma, né? Dependendo de como é o nosso filho. Bom, mas eu queria o seguinte, gente. Vocês entenderam, então, que não é preciso deixar o bebê chorando para que ele consiga dormir a noite inteira. Existem várias formas de se fazer isso, tá? E existe uma diferença entre deixar o bebê chorando sozinho, que é algo que a gente não precisa fazer, e o bebê chorar quando está aprendendo a dormir de outra maneira, a adormecer, né, de outra maneira. São coisas diferentes e a gente tem que diferenciar. E também aprendemos hoje que a gente precisa interpretar melhor o porquê daquele choro, quando o choro está acontecendo, o porquê daquele choro, para a gente saber reagir melhor a ele, tanto para atender a necessidade do bebê, quanto para que nós, como mães, e mentalmente, psicologicamente, possamos entender que aquilo ali pode fazer parte de um processo ali temporariamente, para que a gente consiga trazer mais qualidade de sono, de vida, né, para os nossos filhos. Sempre, claro, que a gente vai estar ali com eles, ele vai estar chorando e a gente vai estar consolando, apoiando e etc. Então, isso faz parte, sabe, gente, até do nosso amadurecimento. Às vezes a pessoa assim não tá preparada, mas ela começa a olhar as coisas com um novo olhar e ela começa a se sentir mais forte. Então, hoje, eu queria deixar uma espécie de exercício mesmo, sabe? E o exercício é esse, é você começar a entender melhor o choro do seu filho, entender melhor a relação que os bebês têm com o choro e a relação que nós adultos temos com o choro. E agora a nova relação que vai surgir em você, agora que você assistiu esse vídeo, a nova relação que você vai ter com você ouvindo o choro do seu filho, identificando o motivo e encontrando a melhor forma de atender a necessidade que ele está te comunicando com aquele choro. Entendeu? Esse é o exercício para hoje. Toda live tem um exercício. Esse é o exercício da live de hoje. É a gente se concentrar e enxergar essa questão de uma maneira diferente, tá? A gente pode ser muito carinhosa, muito acolhedora, mas optar por dar uma coisa diferente. Então, se o bebê tá chorando porque ele quer o peito para voltar a dormir, a gente pode dar carinho, amor e ensiná-lo a dormir de outra forma. Não vai ser de um dia para o outro, mas lentamente a gente consegue.
Uma outra coisa é fazer aquele exercício que eu falei, de você imaginar quantas vezes, vamos somar a quantidade de tempo de choro, né? Se o seu bebê que acorda a cada 2 horas durante a noite chorando, se eu pegar todo esse choro que acontece todos os dias ali, se eu pegar, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Então, se você somar esse choro que ele tem todas as noites, várias vezes à noite, às vezes durante muito tempo, soma todo esse choro, multiplica agora por 3 anos, por 4 anos. Agora você vai imaginar uma nova situação. Você vai imaginar que ele vai chorar um pouco mais à noite, mas por 15 dias, 20 dias, sendo acolhido, sendo amado, tendo todo o apoio da mamãe que está ali tentando ensinar para ele uma nova maneira, novos hábitos. Multiplica por 15 dias. O que você acha que você vai ter como resultado? Qual bebê está chorando mais? O que ficou 15 dias, mas depois começou a dormir uma noite inteira sem choro, tranquilamente, que está mais calmo? Nossa, é uma transformação, gente, é uma transformação, sabe, que acontece na vida do bebê e de uma família inteira. Então, vamos fazer esse exercício. Se eu fosse boa de matemática, eu faria essa conta aqui. Mas eu sou péssima de matemática. Depois eu até vou ver se eu vou fazer essa conta no Excel. Pra colocar assim, ilustrar mesmo, pra vocês verem como que faz diferença a gente ver a coisa sobre outra ótica, sobre outra, né, de uma maneira diferente. E eu trouxe esse tema aqui hoje justamente porque eu sei que esse é um grande obstáculo. E tem uma outra coisa. Tem muita mãe que fica morrendo de medo, porque, né, assim, imagina que vai ser muito, imagina que vai ser muito difícil. Carolzinha, eu ia falar isso agora aqui, ó. Ela tá falando que ó, meu bebê levou 1 semana para aprender a dormir sozinho. Ele estava com 6 meses. Pois é, eu ia falar isso. Porque às vezes as mães ficam com muito medo do processo. Porque elas imaginam de uma maneira muito assim. E ó, eu não vou mentir. Não é fácil, não tem milagre, não tem mágica. É difícil. Mas às vezes eu acho que as mães, elas imaginam ainda pior, sabe? E tem bebê que surpreende, sabe? Tem bebê que demora mais, tem bebê que demora menos. Então não dá pra gente sofrer por antecipação. A gente tem que se preparar para o que está por vir, porque o psicológico vai ter muito impacto no seu sucesso, quando você for fazer o processo. Mas a gente não pode sofrer por antecipação. Por exemplo, às vezes a primeira noite é terrível e a mãe já fica até ansiosa para a segunda, tipo, ai meu Deus. E muitas vezes, gente, a primeira noite é muito difícil e a segunda já é bem diferente, bem menos pior. E tem ao contrário também, às vezes tem uma primeira noite que é assim, olha, nem foi tão difícil quanto eu imaginava. E aí depois, na segunda noite, fica um pouco pior do que na primeira. Fala assim, uai, mas como assim? E depois na terceira volta a melhorar de novo. Não tem receita de bolo. Por isso é que a gente tem que ter certeza do que a gente quer, se preparar psicologicamente, mas sem sofrer por antecipação, né? Eu quero aqui fazer uma perguntinha. Se vocês fossem chutar, assim, quanto tempo vocês acham que demoraria para ensinar o seu bebê a dormir sozinho no processo... caso ele tenha uma associação negativa de sono? Chuta, assim, pode falar o que vier à mente de vocês. Quanto tempo... E aí eu não tô falando assim, em geral, os bebês não. Tô falando do seu bebê, porque você já conhece o seu bebê. Talvez você pode achar que o seu bebê é um pouco mais genioso, um pouco mais persistente, mais difícil. Às vezes você acha assim, não, até que meu bebê é mais bonzinho, mas realmente tem uma associação negativa de sono, mas eu acho que eu conseguiria melhorar. O que vocês acham? Como que vocês acham que seria? Quanto tempo vocês acham que ia demorar para ajustar essa questão e o seu bebê começar a dormir a noite inteira? Deixa eu ver como é que tá. Vamos ver se temos mães aqui otimistas ou mamães pessimistas ou mamães realistas, né? Óbvio que eu não vou saber avaliar isso porque eu não conheço a história de vocês, mas só para saber como é que vocês estão aí imaginando.
Daniela, do jeito que tá, uns 8 anos. Ô, Daniela, não fala isso não, vamos melhorar isso. Deixa eu ver, meu bebê é tinhoso. Ai, os tinhosos, hein? Deixa eu ver. Quanto que você acha então, Gi? Quanto você acha que seria um tempo? Acho que vai dar trabalho. Ele tem 8 meses. Vocês sabem, gente, que muitas vezes, quanto mais tempo a gente espera, às vezes fica mais difícil. Quanto mais consciência os bebês têm do entorno, quanto mais tempo eles estão com aquela associação negativa de sono, ou quanto mais eles já têm uma noção de, se eu chorar bastante tempo, a mamãe vai me dar o que eu quero, né? Porque tem isso. Aqui, ó, a minha só dormia no peito, agora ninando, tem 2 meses. Mas lá na frente vão ensinar suas técnicas. Você já evoluiu, se ela estava só no peito e agora tá ninando, você já evoluiu de uma associação negativa mais relevante para uma menos. Tá caminhando bem, Aline. 1 mês. Aline, você é a Aline Goto? Não, só para eu saber. 1 mês, ela tem várias associações, não tem problema. Às vezes, você faz um processo para ajustar a base e para tirar a associação. Às vezes, gente, quando você tira a primeira, que é a mais forte, depois o processo começa a ficar um pouco mais fácil, sabia? Ana Paula, o meu é persistente, acho que 20 dias. Ana Paula, vamos começar em breve, né, Ana? Eu tô confiante com você, porque agora nós vamos seguir esse caminho aí, eu tenho certeza que vai dar certo. Bom te ver aqui. Acho que 1 mês, né, Gi? Cá, uns 10 dias, acho. Ela é muito boazinha. Aí, que bom, tem que animar. Não, Aline Oliveira de Minas Gerais. Opa, mineira, igual eu, isso aí. Meninas, mas é isso, assim, eu queria fazer esse exercício com vocês. Não existe resposta certa, tá? Não existe resposta errada. Depende muito. O que importa é a gente sentir também uma evolução. Daiane, sono noturno por enquanto sem associação aqui. Já as sonecas. Daiane, o seu, você vai ver, daqui a 1 mês você vai ser uma outra pessoa, tá? Muita coisa vai mudar aí. Então, mamães, é o seguinte. Não existe resposta certa, não existe resposta errada. Até porque ninguém aqui tem bola de cristal, nem eu. Mas o que existe é você estar preparada, saber que chegou a hora certa para você, para o seu bebê, escolher um método adequado. Leslie, 20 dias, né? Escolher um método adequado que se encaixe com a sua vida, com o seu contexto, enfim. Escolher o momento certo. Eu costumo falar, isso aqui é até uma dica legal, sabe? Eu falo para as pessoas assim, gente, vai ser difícil? Vai. Não conseguiu tirar a folga do trabalho? Não. Então começa na sexta-feira à noite. Você vai ter sexta-feira à noite, aí no sábado, né? Você não vai se você não trabalhar, né? No sábado. Se você não trabalhar, aí você vai ter um dia melhor pra você descansar ou pra alguém te ajudar. Depois vai ter a noite de sábado. Aí no domingo, você vai ter uma outra, um outro dia sem trabalhar pra poder descansar, pra alguém te ajudar em casa também. Então, tem que planejar até isso, sabe? Que dia eu vou começar? É o contrário da dieta, que dieta a gente começa segunda. Esse processo não, a gente começa na sexta-feira, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Daniela, sou de BH, isso mesmo. Então, até me perdi aqui, comecei a falar aí do caso de como se preparar. Mas é importante isso, gente, você se preparar, não desistir, escolher o método certo para você, que você acha que vai funcionar melhor, persistir e acreditar, sabe? E outra, presta atenção numa coisa. Seu bebê tá lá querendo, sei lá, vamos supor, peito, tá querendo peito, chorando, e você tá lá aguentando. Deu meia hora, 40 minutos. Aí você não aguenta mais, você desiste, e aí você dá o peito. O que você ensinou pra ele? Ensinou, né? Você ensinou pra ele que se ele chorar muito, se ele chorar 30, 40 minutos, ele vai conseguir o que ele quer. Não é assim, olha, meu bebê é malvado por causa disso. Não, não é, gente. Mas ele entendeu da forma, né, na complexidade, no nível de complexidade da cabeça dele, que ele chora, mas no final dá certo. Ele consegue comunicar o que ele estava querendo. Ele, finalmente a mamãe entendeu. E não é isso que a gente quer. A gente quer é que ele entenda que, não, mas o que a mamãe tá querendo aqui? O que a mamãe tá
querendo me ensinar aqui? Porque aí no dia seguinte, ou no despertar seguinte, quando você for tentar de novo, ele vai falar assim, mas espera aí, ela tá fazendo a mesma coisa de novo? O que ela quer? Será que ela quer o quê? Que eu durma de outra forma? Então assim, eu falo de uma forma meio brincadeira, mas é isso. Não desistam no meio, tá? Assim, pelo menos não do despertar. E outra, se você acha que você tá muito cansado e no dia de hoje você não vai aguentar começar, não comece, tá? Esteja preparada. Pede ajuda, rede de apoio, importantíssimo para ajudar. Se não der para ser a rede de apoio durante a madrugada, pelo menos no dia seguinte. Porque, pensa bem, um dia muito cansativo, uma noite muito cansativa, se você não descansa durante o dia para passar uma segunda noite muito cansativa, gente, você vai querer desistir, porque você vai estar muito exausta, muito cansada. Então, você tem que se programar. Eu vou ali, vou passar uma noite difícil, mas durante o dia eu vou, sei lá, meu marido, minha mãe, a titia, que seja, vai me ajudar, ou se tiver uma funcionária, para eu poder descansar um pouquinho, recuperar minhas forças, para eu conseguir ser persistente e consistente na noite seguinte. E assim a gente vai fazendo. Então, um dia vai ser pior, depois vai ser um pouco menos pior, depois um pouco menos pior, e aí você vai começar a ver o resultado. Aí você vai começar a ver que o que você tá fazendo tá funcionando, aquilo vai te motivar, e aí a coisa vai... Sabe quando, às vezes, demora um pouquinho pra virar a chave, mas na hora que vira, vai... E vai. Então, já tô falando pra caramba aqui, hein? Olha, tá dando quase uma hora. Mas assim, gente, queria muito agradecer vocês. Não se esqueçam do exercício que eu pedi. Quem tá lembrando aí do exercício? Deixa eu ver se tem alguém prestando atenção, gente. Alguém sabe me falar qual foi o exercício que eu passei hoje? Deixa eu ver, vou até esperar, porque tem um delay. Mas eu vou esperar ver se tem alguém aí. Alguém aí estava prestando atenção? Alguém aí considerou de fazer o exercício que eu propus? Se ninguém falar, eu vou falar de novo. Mas eu quero ver se alguém aí... Ui! Quero ver... Ai, o que eu fiz aqui, gente? Como é que desce? Pronto. Quero ver se alguém tá lembrando. Enquanto isso, eu já desisti de várias tentativas com sono da da minha bebê, né? Pois é, Joyce, a gente tem que se preparar para poder não fazer isso, porque senão a gente ensina que ela... Aí ao invés de a cada dia chorar menos, que esse é o que a gente quer, que a cada despertar e a cada dia a gente quer que eles chorem um pouco menos. Eles começam a chorar cada vez um pouco mais. Fraca e linda, eu não tenho essa rede de apoio. É mais difícil, mas dá pra fazer também, tá? É mais difícil, com certeza. Mas dá pra fazer, tá? Não vou falar aqui assim, é fácil, porque não é. Mas dá pra tentar. Identificar o sono do bebê? Quase. Deixa eu ver. Tá todo mundo com vergonha aí, né? Mas então eu vou falar, gente. O exercício é tentar ampliar o olhar sobre o choro no sentido de você identificar o motivo daquele choro ao longo do dia, vários. Agora eu acho que ele tá chorando porque ele tá muito cansado. Agora ele tá chorando porque ele tá com fome. Agora, aqui descobrir o porquê o bebê chora, tentar se comunicar e resolver. Exatamente. Então vamos lá, a gente vai identificar o motivo do choro do bebê, mentalizar Então, se ele está chorando porque ele está frustrado e não sabe voltar a dormir, como que eu atendo essa necessidade? Às vezes você não vai conseguir atender aquela necessidade naquela hora, mas você já, mentalizou então o que você tem que fazer para resolver aquele choro. Se for a fome, você vai dar comida. Se for saudade, você vai dar colo. Se for difícil acontecer fome à noite, dependendo da idade do bebê, viu, gente? Não se confundam. Abram o olhar, tá? E trabalhar essa questão de entender que o choro é a forma do bebê se comunicar com a gente. Se ele quer comunicar, a gente tem que compreender o que ele quer comunicar e atender como mães, dando o que ele realmente precisa, não necessariamente o que ele quer. Às vezes ele acha que quer o peito, mas na verdade ele quer dormir. Mas é porque ele só consegue dormir com o peito ou só ninando. Mas o que ele quer de fato é dormir, né? Ou voltar a dormir. Então, vamos fazer o exercício, trabalhar isso na cabeça, fazer o exercício de imaginação também,
né, que eu falei com vocês assim, se meu bebê continuar do jeito que ele tá durante 3 anos, quanto de choro que vai ter, né? Enquanto se eu resolver essa situação em breve, aí, às vezes com 15, 20, 30 dias, e depois ele não vai mais chorar durante a noite. O que pode, né? Vamos fazer esse exercício de imaginar as coisas como elas poderiam ser.